Olá, e nossas boas-vindas a mais um episódio do Community Playbook, o seu podcast sobre as aplicações reais, atuais e futuras de comunidades. Eu sou o Caio Matos, um dos hosts aqui do podcast, e estou com a minha outra host, Jennifer. Tudo bem, Jen? Tudo bem com você? Tudo Animado pra bem. hoje? Muito animado. Você vai contar pra gente quem está conosco hoje? Conto, com certeza. É difícil. Nossa, olha, eu não sei como eu consigo trazer as pessoas que eu trago aqui com a agenda que essas pessoas têm, que olha, Eu também não sei. eu não faço a menor ideia. Mas eu tô muito animada, porque a gente conhece esse case internamente, né? E estou muito acompanhando a pessoa que aceitou vir falar com a gente hoje. Uma comunidade AI no Brasil. Olha, Então, a gente vai contar um case super interessante hoje, nessa terceira temporada. É uma gaúcha, mas pra mim é muito tá muito mais pra baiana retada, que brava. Todo mundo conhece essa mulher na comunidade, ela é brava, o povo respeita ela, que é um trem de doida, mãe de pet. A gente se reúne, vende os cachorrinhos, os gatos. Já trabalhou no WeWork, tem muitas conexões, então acho que foi community intern no WeWork, pra você olha. ter uma ideia. E hoje é Open Innovation Manager no iFood, onde ela é responsável aí por analisar sinergias entre parcerias estratégicas, trazer tecnologia de fora para dentro do iFood, e criou, né, a comunidade de AI no Brasil para fomentar esse ecossistema no país. E também atua ali em conjunto com a Prozos, né, que é uma da Venture Capital do universo deles, para buscar oportunidade de tecnologia para investimento dentro da Prozos. A comunidade que ela vai apresentar para a gente é o AGI Club, né, que é uma comunidade de profissionais, acadêmicos, empresas e empreendedores que possuem conhecimento técnico IA e é promovido pelo iFood. E essa comunidade tem um objetivo de criar aquele ambiente ali colaborativo para o pessoal expandir, diversificar portfólio, falar da pauta, discutir o que está sendo olhado dentro da academia ainda e como isso aplica na realidade hoje no mercado. Enfim, posso ficar horas falando do AGI Club aqui, que sou apaixonada. Maria, bem-vinda. Estamos muito felizes de ter você com a gente hoje. Nossa, eu tô muito feliz de estar aqui. Obrigada. Ficou até sem jeito com essa apresentação toda aí. Pois é. Muito Imagina. obrigada por me receber. Por Imagina, me a gente tá receberem, aliás. Estamos muito felizes, temos muito para contar, né? Porque AGI é uma loucura. A mulher que tirou a comunidade do zero sozinha. A gente vai falar muito de cultura, né, do iFood, que é o que eles Muito. trazem aqui de erra certa, jet ski, vai fazendo. E a gente entrou ali no meio do caminho, eu nem lembro, acho que a gente se conectou num corredor e o Jean me passou o telefone da Maria, o Jean que veio da confraria. Ah, que legal. O Jean já veio contar da confraria Tech, o case Ah, dele. que legal. Pô, sou super fã do Jean. Exato, o membro mais engajado do AGI Club. Mais engajado então... mês contra mês. As comunidades são incríveis, né? De tecnologia, então, nem se fala, não é mesmo, Caio? É verdade. Bom, vamos começar, então. Pedir para você se apresentar. Eu fiz uma apresentação aqui de LinkedIn, o que eu conheço de Maria, mas conta aí pra gente como que começou com a intern de community no WeWork, como você foi parar no iFood. Conta um pouquinho dessa trajetória pro pessoal te conhecer. Cara, é até engraçado, assim, falar, porque eu fui seguindo essa carreira muito de comunidade, trabalhei em vendas, marketing, atendimento ao cliente, estratégia. Mas eu não sei nem se eu já te contei isso, mas eu sou engenheira metalúrgica de Conta. formação, né? Então, Olha. assim, é maluco. Tudo a ver. Sei tudo sobre aços, pra quem quiser saber, microestruturas e tal. Ótimo. Eu sou Mas farmacêutico também, quem Você sou é eu pra farmacêutico. julgar, né? Não. Muito bom, muito bom. E na verdade eu nunca atuei na área, eu fui muito pela curiosidade, então esse tema de tecnologia, ele é apaixonante, né? Eu gosto muito. Fiz a faculdade muito mais pensando na minha curiosidade, no que eu gostava de aprender. E deixei pra pensar depois no que eu queria fazer de fato da minha vida. Então, cara, engenheira gaúcha, gosto de um bom chimarrão, direta demais ao ponto às vezes. A Jen sabe bem. E, cara, me mudei pra São Paulo pela WeWork, na verdade. Então, foi o trabalho que me trouxe pra cá. Muito, muito feliz. Fiz várias coisas lá dentro. E eu acho que, na verdade, esse background até de engenharia é o que me fez ter a capacidade de me reinventar tanto, assim, eu acho. Então, assim, acho que tem vários cursos que te dão essa capacidade, mas fazer engenharia numa federal te dá a consciência de que tu consegue aprender qualquer coisa. Uhum. Me dá tempo, me dá o material que a gente corre Exato. atrás. Hoje ainda mais, né, com, enfim, ChatGPT e os milhões de ferramentas que existem para tu descobrir e aprender sobre qualquer coisa. Então, acho que foi um pouco assim que eu vim parar em comunidade.
E eu vou confessar que, assim, cara, desde o colégio, desde a faculdade, eu me envolvia nesse tipo de movimento, sabe? Então, grêmio estudantil, organizar peça na escola, fui diretora da peça da escola. Pergunta se eu fiz teatro alguma vez. Não, nunca fiz teatro nenhuma vez. Atlética, todos os tipos de movimento que era possível, presidente, diretor Estudantil. acadêmico. Então, tu desenvolve skills de como, de fato, promover esse espaço, né? Cultivar as pessoas, engajar as pessoas. Faculdade e colégio ninguém ganha pra nada, né? Tá todo mundo ali voluntário. Então, se tu não consegue minimamente engajar as pessoas no teu objetivo, nada sai do papel. Então, eu diria que o ponto de partida provavelmente foi esse histórico aí. Muito bom, né? Quase todo mundo que passa aqui fala que eu fazia DCE, DA, empresa júnior, Sim, então, fui advisor de empresa júnior no aí, ó, colégio. É, comunidade é comunidade de descobriu a comunidade por acaso, caiu ali no não sabia meio, que era uma formação profissão. nada a ver com É isso. isso. Temos muitas É coisas isso. em comum É um os community padrão, managers, um padrão Total, aqui no total. podcast sempre ter essa. Ninguém fala, não, quando eu era pequena, eu queria ser community manager. A É, gente ainda não teve essa resposta. não. Vai demorar uns 20 anos pra isso, talvez, eu acho, gente. Mas vai acontecer. Olha, eu acho que tá cada vez mais próximo disso ser possível, porque a É. necessidade de conexão humana hoje em dia ela é real, né? Sim. Exatamente. Ah, sempre foi, né? Mas é que eu acho que ninguém enxergava isso como uma profissão. Acho que mesmo as pessoas que assim, existem pessoas que eram community managers desde criança, porque, sei lá, a pessoa era líder do fã-clube de não sei o quê, mas ninguém enxergava Verdade. isso como community manager, né? Acho que esse termo que é mais recente. Exato. Mas, pra gente voltar pro foco, Maria, já entrando na história da comunidade do iFood, né? Queria que você contasse um pouco pra gente como que foi esse primórdio do AGI Club, como que vocês identificaram essa necessidade e quais que foram os primeiros passos pra construir essa comunidade. Legal, legal. Essa história eu gosto dela, ela é boa. Bom, eu acho que fala muito sobre a cultura do iFood também, mas a cultura das pessoas que compõem o iFood também, sabe? Então, quando a gente olha 14 anos atrás para o início com o Fabrício, né, que hoje é CEO da Prozis, mas foi por algum tempo CEO do iFood também. E o Steca também, que é o nosso CTO até hoje, cara, eles eram estudantes da Unicamp que resolveram começar a empreender e tinham uma visão de mundo. E eles enxergaram o potencial lá atrás, no que era uma empresa chamada Disque Cook, que, enfim, pra galera que é mais velha aí e tá acostumada, lembra da época que tinha imã de geladeira com os números de restaurante e tal. Diferente do que a galera acha, o iFood não nasceu do digital, né? Ele nasceu do analógico, na verdade. Então, eu acho que vem desse espírito empreendedor e de acreditar que boas ideias existem ali, cara, na academia, entre a galera jovem, nas conexões e relacionamento. Então, eu acho que a gente sempre teve a visão de, pô, a gente quer que existam mais unicórnios no Brasil, como o iFood. E qual que é o nosso papel e como que a gente, de alguma forma, impulsiona isso, né? Então, inicialmente, até antes da gente começar, eu estava aqui contando pra Jen, a gente tinha a ideia de criar um hub de inovação. A nossa ideia era justamente plugar, de alguma forma, startups no ecossistema do iFood, pensando que tudo que a gente já tinha investido de tempo, de dinheiro, aprendizado, até a gente se tornar um unicórnio, a gente poderia ajudar outras empresas a chegar nesse momento também. E aí, uma viagem para o Vale do Silício, acho que mudou tudo, assim, para nós, ano passado. A gente foi no TechCrunch Disrupt, que é um evento que acontece por lá. E conversamos com várias comunidades. Uma em específico que me marcou bastante foi a AGI House, que inclusive o nosso Sim. nome é muito inspirado neles. E aí a gente percebeu, pô, na verdade o que a gente quer criar não é um hub, é uma comunidade. A gente quer ajudar essas pessoas a se conectarem, a se relacionarem, a abrir um espaço que a gente identificou talvez uma oportunidade. Então, pô, quando a gente compara com a cultura americana, a academia, os empreendedores e as corporações, elas se conversam muito. Ainda mais no ecossistema do Vale do Silício especificamente, né? E a gente pensou, pô, será que existe espaço? A gente criou uma hipótese, né? No iFood a gente trabalha muito quase com esse modelo científico, às vezes, de inovação, de, pô, parece que tem um gap aqui existente. E foi basicamente assim. Então, vamos unir essas pessoas e vamos, de alguma forma, colaborar para a criação de tecnologia no estado da arte no Brasil. Uhum. É muito bom, né? E aí a gente começou
como que viraram para você e falaram assim: esse é o projeto, a gente fez, né, o bench dessa comunidade lá do Vale do Silício que eles trouxeram. Como que foi o processo para vocês trazerem os primeiros membros, definirem os rituais que hoje, né, eu tenho decorado, já sei tudo que acontece, mas eu acho que a nossa audiência não conhece, então você pode contar como é que falaram assim, toma, faz, onde você foi buscar os membros, como que vocês estruturaram o processo de seleção, conta o comecinho da comunidade. Nossa, muita coisa nesse processo. Eu acho que, quer dizer, eu tenho certeza que a cultura do iFood tem muita influência nisso. Então, dentro do iFood, quando a gente pensa em inovação e experimentação, a gente sempre pensa, pô, vamos pensar pequeno, com um norte de onde a gente quer chegar, para ir validando essa hipótese, inclusive, né? De, pô, existe um gap, as pessoas querem se conectar. Será que as pessoas já se conectam em algum outro lugar? Eu não tenho essa informação, né? Então, a forma que a gente começou, a gente pesquisou, assim, eu até não me lembro, depois eu posso pesquisar pra te passar, mas a gente procurou um playbook, assim, de coisas específicas que a gente tinha que estruturar da comunidade. Então, objetivos, qual que era o perfil das pessoas que a gente queria unir, por quê, quais que eram os ritos que a gente queria criar. A gente começou a estruturar isso. E eu comecei com pessoas de dentro do iFood, na verdade. Então, eu entrei em contato com o nosso diretor de AI, o Thiago Cardoso, que é um baita sponsor da comunidade internamente. Várias outras pessoas, pares dele e pessoas do time que ele acreditava que veriam um propósito naquilo inicialmente. E eu acho que ali teve 2 trabalhos, assim. O primeiro de validar a ideia, contar pra eles o que a gente estava pensando fazer. E se eles estivessem on board e quisessem fazer parte disso, quais seriam as pessoas de dentro e de fora do iFood que eles indicariam pra fazer parte. Então, os primeiros membros e o início todo da comunidade, eu diria que talvez os primeiros 60 membros, eu diria, talvez vieram por indicação dessas pessoas. Então, essa rede de confiança de pessoas que, pô, acho que eles vão gostar desse sonho, vamos vender esse sonho e ver o que que eles acham. Muito legal. E aí foi crescendo, né, a gente apareceu no meio do caminho, mas ela foi crescendo, e vocês não eram, né, não achou esse playbook, depois eu quero até ver, se achar esse material pra gente divulgar, né, a gente sempre Com coloca aqui certeza. nas referências. Aí os membros começaram a fazer parte, né, então, aqueles 60 primeiros, você começou a ouvir, estruturar os novos rituais, canal, então na época vocês escolheram o Discord. Foi por orientação dos membros que estavam lá ou foi uma definição que você fez com aquelas primeiras pessoas que você pesquisou? Como que foi o processo de crescendo, né, essa comunidade e estruturar, construir com uma participação dos membros primeiros que vocês conseguiram? Lógico que assim, não acho que não deve ter sido, não seria tão difícil quando vocês divulgaram, né? Eu lembro direitinho. iFood lança comunidade de AI, aí PR para tudo quanto é lado, então aí fica mais fácil o processo de aquisição. Mas até esse momento de divulgação para mercado, vocês fizeram muita coisa aqui internamente, né? Com os membros, com esse board, eu não lembro se tem um conselho, né? Um comitê Comitê técnico. técnico. Então, entre o lançamento e essa expansão para mercado, como que você ouviu os membros ali? Como vocês foram estruturando os canais? Como é que foi esse processo? Legal. Eu acho que sobre o canal especificamente, começando pela tua primeira pergunta, foi um processo de validação, assim, com os primeiros membros. Então, acho que a ideia inicial surgiu com o Thiago Cardoso, que é o nosso diretor de AI. Ele tinha uma hipótese de que possivelmente o perfil de pessoas que a gente queria provavelmente estava no Discord, estava acostumada com isso, até pelo movimento de comunidades que existe dentro do Discord, né? Que é bem forte dentro desse tipo de comunidade, tech, AI. E aí a gente foi validando com os primeiros membros, se eles de fato tinham Discord, conta, se usavam e tudo mais. Então essa foi a forma que a gente estruturou. E sim, a gente fez muita coisa antes de fato lançar. Uhum. Eu me lembro, inclusive, o primeiro evento de muita ansiedade, se ia dar certo ou se não ia. Até porque a nossa ideia inicial era, pô, eu quero construir esse ambiente que tem uma alta curadoria de pessoas, então o nosso único critério de entrada é conhecimento técnico, né, em inteligência artificial, em dados, em tecnologia de forma geral. Então, para mim era uma pequena dor, e aí eu sofri sozinha com isso. O primeiro evento, porque eu queria muito já começar a cultivar as relações e as conexões entre as pessoas,
Mas a comunidade não era conhecida, nem tinha quantidade de membros que Membros. justificasse fazer um evento que fosse só pra comunidade, né. Uhum. Então acho que houve um receio muito grande de como que a gente ia encontrar as pessoas para aquele primeiro evento, divulgar para as pessoas certas, nos canais certos. Acho que teve um grande trabalho de intensamente falar com muitas pessoas para convidar essas pessoas para fazer parte. Eh, mas também uma busca, não vou dizer exaustiva, porque é impossível tu identificar todas as comunidades que existem no Brasil e no mundo, mas uma busca intensiva, assim, de, pô, quais são os canais que essas pessoas estão e que eu consigo alcançar esse público, né. Quando eu penso em o impacto que a gente quer ter a nível de Brasil, eu quero uma escala maior do que a que eu atinjo hoje a partir apenas de indicações, né, que é uma fonte de entrada muito grande hoje, relevante, que eu quero que continue tendo, obviamente. Eh mas acho que foi um pouco disso, assim, de como encontrar os canais corretos, como engajar as pessoas e gerar o valor, né, logo de início pra gente não perder aqueles membros iniciais que tinham topado o sonho, sem ter ideia nenhuma de como seria a prática de fato, né. Uhum. E aí eu acho que tu comentou um pouco também sobre os rituais, então, acho que pra falar um pouco sobre isso, a gente criou desde o início, e é até um pouco curioso, porque a Comum ajudou bastante a gente a entender se os rituais estavam fazendo sentido ou não, e possibilidade de novos rituais, mas os rituais que a gente tem hoje e os que a gente teve no início da comunidade, eles são exatamente os mesmos. Isso não significa que não tem pontos de melhoria e novos rituais que a gente pode fazer, tá? Acho que tem muitas oportunidades, inclusive já mapeadas pela Comum. Eh, mas a gente tem hoje basicamente 3 eventos mensais. Então a gente tem um evento, ao vivo, em que a galera se reúne. Então isso é uma coisa muito forte, uma crença muito forte que eu tenho e, obviamente, muitas pessoas da comunidade do iFood têm, que é, pô, as pessoas vão para o Vale do Silício por um motivo, né. Existe valor em se encontrar presencialmente, a conexão ela é diferente, então a gente fez questão de manter eventos presenciais todos os meses, trazendo referências nacionais e internacionais de IA pra falar. E óbvio, momentos de networking pra galera se conhecer, se conectar. A gente tem webinars também, que aí o propósito é conteúdo, então conhecimento, que a gente traz referências e aí muitas vezes a gente tenta trazer referências de outros países, porque aí, né, Ah. a gente não consegue, trazer de fato presencialmente ainda, apesar de eu ter muita vontade de trazer pessoas de outros lugares. E eventos de matchmaking também. Então, esse até acho que na pesquisa da Comum foi visto como o que mais gera valor para os membros, que é justamente a gente de forma, eu brinco que é de forma inorgânica unir os membros. Então, eles respondem ali um forms que a Comum ajuda a criar, e na verdade que ajuda a criar, que cria do zero, pra gente identificar quais são os interesses, o que que a galera sabe, o que que ela quer aprender, o que que eu gostaria de debater. E aí, a gente faz esse match entre o pessoal, a equipe da Comum faz esse match entre o pessoal. Eu quero dar muita credibilidade pra Comum aqui. E pra galera poder se conectar no one on one e a gente gerar essas conexões para além do evento presencial ali, que acaba sendo um grande grupo de pessoas, não consegue ter essa qualidade a nível individual, né. Então esses são os 3 eventos que existem hoje. Fora os de conteúdo, né. Agenda de eventos toda segunda, os artigos científicos, então tem Sim, rituais também de com conteúdos. certeza, sim. Tudo que acontece dentro do Discord. Então, hoje o Discord ele tem, além da gente trazer conteúdos ali, de notícias, de inteligência artificial, os próprios membros às vezes postam algum artigo que estão criando ou alguma atualização de tecnologia que eles viram. A gente também tem canais específicos para compartilhar algumas coisas da comunidade que a gente tem como ativos de troca, na minha visão. Então a gente tem um canal que é de talent seeking, que é pra galera postar vaga, pô, indicar um colega que, pô, trabalhei com essa pessoa, ela é muito boa, tá procurando alguma coisa. Então eu acho que esse é também um dos grandes valores que a gente gera pra comunidade. Já teve membro contando que foi, contratado dentro da comunidade, então eu fico muito feliz quando eu ouço esse tipo de relato. E a gente também tem canal pra compartilhar os próprios conteúdos da comunidade, né, então todos os nossos eventos eles são gravados para o pessoal poder assistir depois, caso não teve a oportunidade de ir no evento, de assistir ao webinar. Fica esse repositório de conteúdo também. Muito legal. Bom, você fez um baita resumo aqui, né, de como funciona, tem o Discord, tem os eventos.
Eu queria perguntar, talvez até voltando um pouquinho, né? Acho que a gente não falou dessa parte ainda, mas nesse processo todo eu queria que você contasse pra gente um pouco de quais foram as principais dificuldades que vocês encontraram, assim, né? Nesse espaço entre tivemos a ideia, vimos esse bench, até esse lugar onde chegamos agora com todos esses eventos e rituais, né? Tipo, quais que foram os principais obstáculos, assim, que vocês enfrentaram pra construir a Boa. comunidade? Eu acho que talvez o principal que eu falaria é a questão de tornar as coisas escaláveis, sabe? Uhum. Então, comunidades em geral, e aí eu tô falando não como uma especialista no assunto, mas trazendo a minha visão aqui, eu acho que ela é muito sobre as pessoas e os ritos e as conexões, e eu senti uma dificuldade muito grande de separar, assim, né, a comunidade de mim, por exemplo, porque Uhum. inicialmente era um time de uma pessoa. Eu Uhum. fiz tudo por 6, 7 meses, então, eh, é difícil, assim, as pessoas acabam relacionando, né, a comunidade com a pessoa, e tu fazer essas conexões individuais, esse valor que tu gera. Então eu acho que isso foi definitivamente uma das dificuldades. E também tornar todo o processo um pouco mais escalável. Então, acho que a Jane aqui fez muitas provocações importantes do, pô, como que a gente torna o onboarding mais assíncrono para que a gente consiga não depender do meu tempo sobre isso, Uhum. e conseguir vender essa ideia, pô, como é que a gente faz as entrevistas que não fiquem tão acumuladas em uma pessoa só. Então, eu acho que, não que seja fácil, mas eu acho que quando uma pessoa está tocando tudo da comunidade, é muito fácil tu ter coerência e Uhum. consistência sobre o que tu tá criando, né? Sobre a ideia, sobre os valores, sobre o sonho que tu tá vendendo. Uhum. Eu acho que essa foi uma dificuldade, assim, conseguir passar as coisas adiante para outras pessoas, delegar. E aí, talvez até por um medo pessoal de como que isso ia acontecer. E eu diria que também, óbvio, conseguir membros, né, tipo, vender esse sonho e as pessoas acreditarem, e aí depois que elas acreditam, como que eu gero o valor que eu tô dependendo que eu vou gerar, que eu tô prometendo que eu vou gerar. E e eu acho que esse desafio específico, ele é contínuo. Uhum. Na WeWork tinha alguém disse, agora não vou me lembrar quem foi que disse essa frase, mas quando alguém fazia algo muito bem, a gente brincava lá dentro que: "Tá, agora tu é refém do teu próprio Ah, sucesso. verdade. É daqui pra cima", né. Então eu acho que é uma coisa muito legal de, pô, a galera chegar: "Nossa, Maria, esse foi o melhor evento da comunidade". E aí eu pensar: "Puta Não merda, e foi não. agora? Como é que eu faço?" Desculpa, não sei se Próximo. pode falar palavrão aqui. Não sei como é que eu vou fazer pra superar esse, né. Então eu acho que esses são os desafios principais que eu enxergo, assim, provavelmente. Legal. Você Pode ir. falou de escalar, né, que essa foi uma grande dificuldade. Quantos membros vocês têm hoje? Cara, sexta-feira a gente passou a marca de 400 membros. Aham. E eu tenho muito orgulho, assim, porque parece um número não tão grande, né, quando a gente pensa em comunidade, porque tem comunidades gigantescas. Mas quando a gente pensa na proposta de valor que a gente quer gerar e no nível de criticidade que a gente tem em relação às pessoas que a gente está colocando para dentro, Uhum. não é trivial, né, tu conseguir fazer tudo isso funcionar. Então hoje, desses 400 membros, mais ou menos 80% é por indicação Legal. ainda. Então tu percebe que a gente segue nesse balanço de: "Pô, como é que eu me torno escalável?", Uhum. mas ao mesmo tempo eu não abro mão do propósito e da seleção dos membros, né, assim, esse Sim. critério de conhecimento técnico para garantir que quem tá conversando ali vai ser capaz de fato, estar gerando as tecnologias mais avançadas, que existem hoje no Brasil e no mundo, né. Total. Acho que é sempre aquela discussão, né, que a gente sempre traz até onde escalar é interessante, Interessante. né. Dependendo do propósito da comunidade ou o que vocês estão se propondo a gerar lá dentro, às vezes 400 tá mais do que bom, né. E todos esses vocês entrevistam na É. etapa do onboarding pra Era validar o conhecimento era técnico, isso que eu né. estava aqui dizer, porque ela já falou de todos os rituais, mas assim, uma coisa que é legal a gente trazer com case, porque é bem raro, tá? O processo de entrada do membro do AGI, ele é muito estruturado, Aham. né? Então, vou pedir se você puder aprofundar um pouquinho mais,
Mas, assim, é um processo que a gente teve que desenhar, né? Que a Maria Uhum. fazia, a gente teve que pegar anotações que ela fazia. No meu É. iPad aqui, as minhas lemas Mas garranchas. o processo é muito legal. Então, acho que você, como case, assim, você já falou dos rituais canais, mas o onboarding, nem o onboarding, o processo de entrada até o onboarding, se você puder contar pro pessoal como você faz, Com é muito certeza. curado. É, legal. Bom, inicialmente a gente começou com indicação, então, como eram conversas comigo, as pessoas me indicavam pelo WhatsApp mesmo, eu entrava em contato com as pessoas. E beleza, isso era relativamente fácil, porque tu fala diretamente com a pessoa, explica os Uhum. critérios, ela entende, ela te dá uma indicação muito curada. Então, naquela época, pouca seleção se fazia, né? Mas você entrevistava todos as indicações. Entrevistava todos. É. Por quê? Porque eu queria poder mostrar e vender o sonho, na Uhum. verdade. Por que que tem valor tu estar aqui, né? O que que eu tô Uhum. trazendo de diferencial em relação a outras comunidades? Porque, na realidade, a gente começou com um público, muito high level, né? No sentido de, assim, CTO, head de AI, head de dados. Eu comecei com essa camada do iFood, né? Então, eles indicaram pessoas que eram mais ou menos desse mesmo nível de cargo. Isso não era proposital necessariamente, foi só o que foi acontecendo organicamente. Quando a gente começou a crescer e o número de membros começou a ficar de um tamanho que o número de indicações que eu recebia não era mais humanamente possível de eu ter tracking de tudo, a gente começou a mudar algumas coisas. Eu tive uma conversa com um membro bem do começo, que se chama Bruno Alano. Ele assistiu da Avra. E ele foi o primeiro brasileiro a fazer parte da OpenAI na época que era uma comunidade Aham. ainda. E, pô, quando ele me falou isso, eu fiquei muito curiosa sobre a história dele. E por que que isso é relevante, né? Porque ele me contou como é que era o processo seletivo para entrar na OpenAI naquela época. Uhum. E aí, claro, assim, o processo para entrar na OpenAI, ele tinha muito mais etapas e ele era muito dependente de disponibilidade de tempo dos membros. Uhum. E eu peguei aquilo e pensei, pô, o que que eu consigo transferir para a realidade que eu tenho hoje, com a quantidade de membros que eu tenho hoje. Então, hoje a gente tem um formulário de processo seletivo, que a gente pede algumas informações do membro, LinkedIn, enfim, eu confesso que eu nem sei mais as É um informações que tem hoje, a gente já mudou algumas coisas. São 2 já, um de indicação, um de Isso, mas o de processo seletivo para Entendi. entrevista, né, ou seja, se tu é amigo de um membro, tu pode pedir para o membro te indicar, e aí o processo é mais simples, a gente analisa o perfil do LinkedIn, se a gente entende que está dentro do que a gente espera ali de, pô, o que dá para analisar superficialmente, né, cargo, o que estudou, experiência. Uhum. beleza, experiência, Caso a gente tenha alguma dúvida, a gente entra em contato com o membro que indicou e pergunta, pô, o que que tu tá vendo que a gente não tá vendo? Uhum. Então, existe uma relação forte e próxima, né, nossa dos membros nesse sentido. E quando a gente fala do processo seletivo para pessoas, assim, né, que talvez possam estar até nos ouvindo e queiram fazer parte, tu se inscreve num formulário, põe todas essas informações. A gente faz também uma pré-seleção baseada em LinkedIn e nas informações que são escritas ali no próprio formulário. As pessoas que passam dessa primeira seleção, elas têm uma entrevista com uma pessoa do meu time, o Breno. É o Breno que faz ainda, né? Uhum. Sim. O Breno que faz, tava na A dúvida se a gente gente já tinha divide, passado a isso gente over ou não. divide. Já estamos no 80-20, já estamos Beleza. pegando toda a reta. E aí, nessa conversa, a gente, cara, pergunta um pouco da experiência da pessoa, como é que tu se relacionou na tua vida com tecnologia, seja de forma autodidata, seja na faculdade, em trabalho e tudo mais. E a gente tem algumas perguntas ali, técnicas, uma ou outra, que os membros nos ajudaram a criar para validar um pouco o quão confortável a pessoa se fala, se mostra, né, respondendo aquilo, algumas etapas básicas de processos simples de IA. E aí, com os outputs que a gente tira dessa conversa, a gente tem um comitê técnico que é formado por 8 membros da comunidade hoje, pessoas incríveis que despendem o seu tempo aí semanalmente para fazer essa análise, em que a gente manda para eles uma planilha com, pô, o nome da pessoa, a descrição do que a gente achou sobre a conversa, né, os insumos que a gente teve com a entrevista, LinkedIn, todas as informações do formulário, e aí os membros dão o seu ok. Tipo, pô, acho que tá alinhado, deveria entrar, não deveria entrar. E é um processo, de certa forma, unânime. Então, não é que todos os membros do comitê avaliam, mas se uma pessoa tá em dúvida se deveria entrar, já não entra. E é basicamente assim que a gente faz a seleção, né, de quem que vai entrar.
É muito estruturado. Eu achei muito Realmente, legal quando a gente muito chegou. bom. Falei, a gente precisa fazer isso. Porque ela anotava as entrevistas e a gente assumiu esse processo e é muito legal. E aí, depois de entrada, aí começa, né? Continuando a jornada. Aí vai um e-mail de boas-vindas com os canais, rituais. Tem uma DM para o membro, para ele ouvir um pouquinho, já que a Maria não consegue falar com todo mundo mais. Então, tem um vídeo dela gravado, explicando para todo mundo. Então, tem todo um processo de onboarding. E tem um dos rituais que você não falou é o canal do WhatsApp para Sim. comunicar também, né? É. Fotos e coisas que precisam ser mais rápidas. Eu diria que esse canal é bem importante hoje pra gente. É um canal que só os administradores têm capacidade de se comunicar ali, né? Então, ele não tem o intuito das pessoas trocarem. A ideia é justamente comunicar. Então, pô, tá chegando o evento, se ainda não se inscreveu no matchmaking, avisos em geral. Quando a gente vai no evento, a gente sempre tem a galera do Inimigo do Fim, então eu sempre mando, a galera sempre pede, a foto dos Inimigos do Fim. Porque chega um momento que eu tenho que expulsar as pessoas, literalmente. Gente, o pessoal não nos aguenta mais aqui, vamos embora. Aí a galera diz, foto dos Inimigos do Fim. A gente tira, eu posto lá. É um ritual. Acaba sendo um ritual, mas é verdade, tínhamos esquecido. Eu acho que é bem importante esse canal, inclusive. E eu acho que é super interessante esse processo, né, de entrevistar todo mundo, de ter alguma pessoa do time entrevistando não só em termos de processo de onboarding, mas também porque isso já cria uma profundidade, de certa forma, de relação com o membro que está entrando, que facilita criar as conexões depois, né? Ou seja, já tem um nível básico de conhecimento de quem é aquela pessoa, no que ela faz, o que ela se interessa, que facilita de, ou por ela estar entrando e você já ter pessoas com outro perfil parecido que você já pode conectar, ou de se aparecer alguém com uma necessidade específica, você já saber diretamente com quem falar, né? Acho que tem muitas comunidades que às vezes as pessoas vão entrando meio que por osmose, assim, e essa etapa fica prejudicada, né? E aí depois o community ou as pessoas do time que estão ali tem que começar a correr atrás de conhecer a pessoa para poder fazer as conexões, né? Senão fica insustentável. Sim, não, tu fica no escuro, né, na verdade, porque não é que tu não quer gerar valor, é que às vezes tu não tem os dados suficientes para tu poder fazer as conexões ali. Exatamente. E isso, todo esse processo, né, desde o processo de seleção até os formulários, inscrições de matchmaking, hoje traz uma base de conhecimento sobre o membro, um MRM, né, um CRM ali muito estruturado, porque assim, onde eu pego o telefone, o que faz, o que gosta, o que precisa. Então, essa análise de dados hoje, de documentar, isso foi muito importante também, eu acho, nesse processo do AGI. E quando a gente chegou, eu acho que assim, a gente entrevistou, né, como a gente faz o assessment com a empresa, o objetivo sempre foi fazer investimentos, achar investimentos aqui, né, trazer tecnologias de fora para dentro do ecossistema iFood. Isso ainda permanece, esse ainda é o objetivo principal de extração da comunidade. Lógico que a gente conseguiu extrair outros mais, né? A gente tem 4 grandes pilares lá de conhecimento, mas esse sempre foi muito, né, o viés do negócio, né? Então, tem a parte de trazer conhecimento, fazer, ampliar, né, o desenvolvimento dessa tecnologia no país, mas olhando para o core do negócio ali era trazer investimentos e reconhecer startups que estão sendo criadas, né, e conectar isso dentro do VC, dentro do ecossistema iFood. Isso ainda, esse objetivo de negócio, ele ainda permanece ou tem mais ou mudou? Como é que com 60 era esse objetivo, com 400 membros, permanece esse objetivo? Sim, mas eu vou fazer um adendo aí. Então, eu acho que eu sou uma grande protetora desse ponto, inclusive guardiã. Quando a gente criou a comunidade inicialmente, acho que isso eu nunca falei, talvez já tenha te falado. Quando a gente criou a comunidade inicialmente, o nome dela ia ser iFood Lab, né? E aí eu lembro que eu fui convidar, acho que era uma pessoa do PicPay, acho que era o diretor de do PicPay, o Renan. Fui convidar ele para fazer parte da comunidade e ele me falou: "Pô, Maria, mas com esse nome é difícil, né? Como é que tu vai conseguir trazer outras corporações, outras startups para colaborar com uma coisa que tá se auto-intitulando ser do iFood, né?" E ele me fez refletir muito, porque quando a gente olha para o Vale do Silício e para a própria OpenAI, quando era uma comunidade, a ideia justamente foi unir players que em vários ângulos eram concorrentes para construir um bem maior, né? Tipo, pô, vamos evoluir a tecnologia aqui. Então, eu acho que a gente parte desse lugar. Por que isso é importante? Porque quando a gente criou... E aí a gente mudou o nome para AGI Club, para se posicionar como uma comunidade que é promovida pelo iFood, não do iFood.
E esse é um detalhe que eu gosto de frisar, porque a comunidade ela é agnóstica. Então, eu tenho vários membros que fazem parte de empresas que em algum nível são concorrentes do iFood, ou podem ser, ou podem vir a ser. E a ideia justamente é que a gente construa algo que o que é gerado para o iFood pode ser gerado de forma igualitária para todo mundo que está dentro da comunidade. Uhum. Então, e eu gostava de falar muito isso, inclusive no onboarding e no nosso vídeo, isso tá dito lá. Então, acho que são 3 principais objetivos, assim, e com certeza tem inúmeros outros. Então, o primeiro é, com certeza, ser um pipe de talentos. E é isso, de novo, para todos os membros. Então, até agora não houve contratações do iFood dentro da comunidade, mas já houveram outras empresas e startups que contrataram pessoas ali dentro. Uhum. Um pipe de startups de AI para investir, para co-investir, para criar uma solução em conjunto, para fazer uma POC, né, um Proof of Concept, que também sou eu dentro do iFood que sou responsável por isso, nesse objetivo de trazer tecnologia de fora para dentro. E eu acho que o terceiro ponto, que com certeza é o último, mas não é menos importante do que os outros, é gerar esse local onde as pessoas vão poder trocar ideia. E eu acho que para mim um ponto muito importante aqui, e até talvez um dos grandes motivos da curadoria extensiva, na entrada, é que a gente gere um espaço em que eu tenho credibilidade para falar sobre as coisas, né. E quando eu Uhum. digo eu não tô dizendo iFood, eu tô dizendo todos os membros. Uhum. Então eu tenho a confiança de que quem tá falando tem aquele conhecimento, vai agregar. Eu acho que é um pouco disso, assim, os três objetivos e o meu desejo é que todo mundo, se beneficie da mesma forma. Que legal. Eu acho que essa fala é super interessante, Maria, até porque no episódio de abertura, né, que a gente fez dessa temporada, a gente falou sobre a questão de você não se colocar como dono da comunidade, né, que eu acho que é um erro que muitas empresas insistem em dar, porque eu acho que, enfim, é a forma como os negócios estão constituídos hoje, né, que as pessoas colocam alguma coisa como uma vantagem estratégica, tem aquela ânsia de centralizar tudo e essa é a comunidade da empresa X e tal. E acho que nesse episódio até a gente estava falando isso num outro contexto, né? A gente estava falando sobre as plataformas e Plataforma. centralização, mas eu acho que essa abordagem também é super importante, né? De você construir ou você promover uma comunidade se colocando como membro da comunidade, né? E você se desenvolver junto com as outras pessoas ali, você ser mais um membro que por acaso é uma pessoa que está contribuindo com, né, a promoção da comunidade através da plataforma, ou da organização, ou etc, etc, né? E eu acho que isso é super vantajoso para todo mundo, né? E aí eu queria já aproveitar esse gancho para te perguntar com relação a resultados, né? Já que a gente acabou de falar dos objetivos, queria entender como que vocês metrificam, se vocês metrificam, né, esses resultados, e o que é uma métrica de sucesso para vocês, seja para o iFood dentro da comunidade, seja para os membros em geral dentro da comunidade. Tá bom. Eu posso comentar só um ponto anterior a esse do que tu Claro. estava falando, que eu acho que é legal. Quando a gente teve a decisão de mudar o nome da comunidade, né, eu acho que uma coisa que a gente pensou muito foi o impacto que a gente queria causar no ecossistema de tecnologia brasileiro, né. Uhum. Então, eu acho que essa discussão de a empresa ser dona ou não, ou enfim, os objetivos que ela tem com a comunidade, na realidade não tem problema nenhum qualquer uma das escolhas, né, são escolhas que tu faz sobre o que tu vai fazer. Mas o que a gente realmente quer, o desejo profundo, e eu brinco que é um pouco ingênuo o nosso desejo, assim, mas é que a gente quer impactar o ecossistema como um todo. Uhum. E se a gente limitasse a, sei lá, o setor que interessa ao iFood, por exemplo, né, ou empresas específicas ou cara, isso ia limitar o nosso impacto também. Uhum. Então eu acho que quando a gente foi tomar essa decisão, que não foi trivial necessariamente, foi justamente com isso em mente. Cara, eu não quero, impactar só as empresas que estão ali adjacentes ao que eu faço. Uhum. Eu quero impactar o ecossistema todo. Uhum. Então, justamente por isso que a gente não tem, um setor específico ou um tamanho de startup ou um tipo de pesquisa, tem que ser em volta do tema, mas de resto a gente quer, pô, as pessoas que têm esse conhecimento vão poder agregar nesse debate, né. Uhum. Mas beleza, sobre o que a gente vê hoje de sucesso da comunidade, né. Eu acho que tem vários níveis, várias camadas para essa resposta, assim, né. Quando eu penso em, curto prazo, vamos dizer assim, né, o que eu tô olhando hoje de geração de valor.
A gente olha muito para as métricas de qualidade da comunidade, né? Então, pô, o NPS, a gente mede de todos os eventos. Eu sou um pouco cabeça dura, inclusive, em relação a isso. Eu quero saber o que a galera tá pensando, quais são as críticas. Então, como que a gente tá, de alguma forma, gerando valor, de fato, para o ecossistema e agregando na vida das pessoas. Quando eu penso em iFood especificamente, com certeza eu saber quantos investimentos em startups a gente fez, quantas parcerias, colaborações, quantas POCs saíram daquele ambiente, eh, quantidade de membros. Então, eu vinculo a saúde da comunidade a ela estar crescendo, porque ainda mais considerando que que o crescimento é muito proveniente de indicações. Uhum. Então, pô, eu acho que é uma baita validação quando eu percebo que os membros seguem indicando pessoas, né. Uhum. Eles seguem gerando valor, entram pessoas novas, eles veem propósito em indicar novas pessoas. Então a nível de iFood a curto prazo, eu pensaria que são mais ou menos essas as métricas que eu olho. E eu também tenho métricas, acho que isso é interessante, assim, né, quando a gente pensou sobre querer gerar valor para o ecossistema, então um dos nossos objetivos é criar um círculo virtuoso de geração de valor, que a gente entende que isso existe de forma muito clara dentro do Vale do Silício, né. Também era ter o apoio de outras empresas e tech providers. Então hoje, eu tinha a meta de, pô, como é que a gente faz com que eles vejam o tanto valor, que a gente consiga fazer com que essa comunidade ela seja autônoma, Uhum. né, em relação a custos. Então hoje a gente tem patrocinadores, que apoiam os nossos eventos. Então, cara, já tivemos Oracle, AWS, Google, Ververica vai ser do próximo, a própria Valor, o fundo vai ser nosso patrocinador também. Creditas, que é nosso membro, já patrocinou e sediou o evento também. Eh, Biluz e Bidesh, que são membros, também já cederam espaço. Então, isso também nos dá uma prova concreta de que não só a gente, os membros, estão vendo valor no que a gente está construindo, mas o ecossistema que apoia e quer se conectar com essas pessoas também enxerga valor e apoia ali. Legal. Acho que deu o gancho perfeito para eu fazer a pergunta que eu queria, né, que era, é uma comunidade que uma marca financia, patrocina, né, veio Promove. powered by, promove, né, eh, pelo iFood. Eh, Queria falar um pouquinho dessa governança, né, então você fica dentro a comunidade surgiu dentro da área de inovação, era de uma pessoa só, que já aumentou o time, que já tem diretoria, e principalmente isso, foi um investimento, né, que o iFood faz em promover essa comunidade, e é uma coisa que muitos alunos vêm para mim: "Não, mas, não tem orçamento na comunidade", Uhum. né, então acho que você já deu o gancho aqui para falar, assim, como a comunidade pode se tornar autossustentável, como ela pode procurar parcerias, né, deixar de ter um custo, aqui hoje acho que os communities, né, as pessoas das comunidades são muito assim: "Não, não tem orçamento para fazer um evento". Hoje mesmo tinha um cliente meu assim: "Não vou", falei: "O que que você acha de a gente migrar esse webinar, que é o fim de ano, para o presencial?". "Não, não tem orçamento". Uhum. Falei assim: "Vamos lembrar que primeiro que tem, né, a área da sua empresa, a gente já fez eventos lá, né, na sede, tem os parceiros, tem os seus próprios clientes, tem aqui, né, o nosso ecossistema do Cubo, então, o pessoal é muito preso ao orçamento, né, então queria que você falasse um pouquinho, né, dessas parcerias, como foi esse processo de ir crescendo a comunidade, tirando o orçamento, pegando orçamento, buscando orçamento, que mais que tem ali dentro de financiamento das atividades que hoje você consegue ir organizando? Boa, eu acho que esse ponto ele volta bastante para a questão cultural do iFood. Então, não sei se vocês estão familiarizados com o conceito de jet ski, mas explicando muito brevemente, é uma forma que a gente enxerga de colocar mais projetos na água, a gente brinca. Então, dentro do iFood, a analogia é: o iFood é um transatlântico, a nossa unidade ali de food delivery, hoje, o marketplace, na verdade, né? De entrega de farmácia, de mercado, de pet shop, enfim. Eh, e esse transatlântico ele tem que ter um foco claro, ele não consegue desviar a rota com facilidade, ele nem deveria Legal. fazer isso. Eh, e aí quando a gente começou a ter esse tamanho, essa dimensão, surgiu o conceito de jet ski que é, cara, a gente tem que ter mini projetos que a gente está testando e que tem agilidade, que são pequenos e que não tem muito risco, Uhum. para a gente poder, de fato, desenvolver novas coisas, porque a gente não quer deixar de ser inovador no processo, né. Então, a comunidade ela surgiu como um jet ski. E aí, quando a gente olha, a gente tem um gráfico
típico, assim, que a gente coloca em várias apresentações do iFood, que é um gráfico de basicamente um gráfico econômico do jet ski. Então, o jet ski ele surge de uma forma pequena, com o mínimo investimento possível, viável, para testar um MVP, né? Que é basicamente a definição do MVP é essa. Então, o que a gente fez? A gente criou aquela hipótese, né? Pô, eu acho que tem um espaço aqui, uma oportunidade de ter um lugar onde as pessoas vão se conversar. Eu acho que elas não têm isso hoje. A gente começou a vender o sonho, a gente viu que essa hipótese parecia estar sendo validada. Então, eu tive ali uma rampa, digamos assim, em que a gente aceita que o Units Economics está negativo, que eu estou gastando mais do que está gerando de valor, de alguma forma. E aí, depois, quando a gente chega no momento que a gente prova aquela hipótese, que a gente percebe, cara, tem espaço aqui, a gente para e pensa, como é que eu vou tornar isso rentável? Uhum. Porque agora eu tô precisando chegar em outro patamar, né? Então, eu acho que teve um momento específico em que a gente sentou e disse, tá, deu certo, mas eu quero que o impacto seja não só para o iFood, o que Uhum. significa que eu preciso de investimentos não só do iFood, para manter isso de pé, né? Com esse sonho, com esse propósito. E aí a gente começou a buscar recurso. Então, eu acho que o que ajuda muito? Primeiro, eu tinha um investimento inicial, por mais que baixo eu tinha, e eu acho que fazer mais com menos está muito no DNA do iFood. Então, como é que eu coloco algo de pé? De novo, a gente tem espaço, então a nossa estrutura com certeza ajuda muito. Mas depois de um tempo, quando a gente provou o valor e a gente tinha um certo tamanho e uma composição de membros, e aí eu acho que, assim, ajuda muito se tu tem uma veia vendedora ali, que eu adoro vender algo, estar negociando. Tu começa, pô, chama a pessoa que tu quer que seja teu parceiro para participar, para ver um pouco daquele ecossistema. Uma vez que ela vê o valor daquilo, fica um pouco mais fácil de conseguir esse tipo de apoio. Então, hoje, os nossos eventos presenciais, que é o maior gasto fixo que a gente tem, eles são 100% patrocinados por esses parceiros, né? Então, a gente não tem nenhum tipo de gasto nesse evento, que era justamente a meta que eu tinha de, pô, o custo fixo ali, é claro que tem algumas linhas que a gente absorve, pela qualidade, pelo que a gente quer fazer, mas comparado a esse investimento que acaba sendo alto pelo tamanho do evento, pela qualidade, as coisas que a gente quer fazer, a gente não tem esse custo na nossa linha da área. Respondi a tua pergunta? Respondeu. Acho que Respondeu, sim. perfeitamente. Com certeza. E foi muito. Acho que vale o ponto aqui, né? Que a gente tem uma metodologia na Comum. E quando a gente chegou lá, não tinha diagnóstico para fazer, né? A comunidade já estava rodando. Então foi engraçado que a gente sempre faz, né, o diagnóstico, depois desenha a comunidade mínima viável, o plano de ação. No caso deles foi assim. O a gente colocou num papel que não tinha documentado o MVC que a Maria fez aí sozinha. Está validado direcionamento estratégico, próximos passos, porque o MVC não foi feito nem gerenciado pela Comum e já estava extremamente todas as hipóteses validadas, financiamento, economicamente rodando muito bem. Então foi um dos projetos diferentes de fazer assim diagnóstico e foi muito interessante. E a gente está aqui querendo já mudar, né, as coisas da comunidade, mas 2026 nos aguarda aí. Muito bom. Bom, acho que completamos, né? Falamos de rituais, plataforma, financiamento, parceiros, entrada. É um case que eu adoro, assim, vou ser membro lá para sempre. E vou para fazer algumas últimas perguntas, assim, para a gente direcionar para o fim. Maria, eu queria falar um pouquinho de você / comunidade ali, o que você aprendeu nesse processo todo, né? Porque eu já antes do papo eu já estava assim, mas você era tudo preso na Maria quando a gente chegou, né? Era difícil conseguir falar com essa mulher e cadê? Era 3 semanas para cobrar uma anotação, então eu falei assim, o que você... que falei, não, era ruim vergonha. isso. Ela, não, era ótimo. Desapega, Maria. Mas assim, o que você teria feito, né, de diferente nesse processo de construção aí da estratégia, da comunidade, se fosse recomeçar hoje o ADI sem ninguém, só você de novo, com jet ski, sem time, sem orçamento? Se você puder falar um pouquinho de algum aprendizado, ou, enfim, fica à vontade para trazer cultura de iFood nisso também, né? Sim, eu acho que a minha resposta aqui, com certeza teve muitos erros, muitos aprendizados, assim. Mas eu vou trazer de novo a cultura do iFood, porque, assim, não é jabá, eu sou muito fã mesmo. Mas, cara, eu acho que
tudo que a gente foi melhorando da comunidade, assim, até o ponto que a gente tá hoje, foi proveniente dos aprendizados que vieram dos erros, né. Então, eu faço muito essa analogia na minha própria vida, assim. Eu acho que tudo que acontece de ruim, assim, abre porta para o que acaba acontecendo na tua vida logo em seguida, né. Então, dentro do iFood, a gente tem uma fala que é: "Não ignore o aprendizado acumulado". Então, quando tu pega um projeto, por exemplo, que de repente alguém já tocou, pô, conversa com a pessoa que já tocou, quais foram os aprendizados, o que aconteceu. Às vezes tu mesmo faz um projeto e aí depois vai começar um novo, muitas coisas são semelhantes. Como é que tu leva os teus aprendizados e os teus erros para aquela nova experiência, né. Então, eu acho que o maior erro que eu diria da comunidade, mas de novo, eu não mudaria porque eu aprendi com esse Exato. erro, foi centralizar muito em mim, né. E assim, a gente demorou um tempo para conseguir, por exemplo, buscar ajuda com vocês e até eu contratar Bem. time. Eh, e isso acabou me sobrecarregando, com certeza, não tenho dúvida alguma. Segue A falta de sobrecarregado. resposta não é porque eu sou chata, é porque, cara, era caótico mesmo. E é engraçado, porque ao mesmo tempo que eu falo isso, eu sinto uma leve saudade de fazer Tudo tudo. isso. Eh, Porque é legal, assim, querendo ou não, quando, por exemplo, eu passo adiante esse momento de onboarding, um momento de entrevista, me ganha muito tempo, mas eu perco de conhecer aquela pessoa, né. Uhum. E eu sou uma pessoa de pessoas, eu amo conectar, tipo, não é por nada que eu gosto de fazer o que eu faço ali na comunidade, né. Então eu acho que é um pouco disso, assim, acho que os aprendizados, os erros, eu acho que eu mergulho deles tanto quanto os acertos, assim, sabe. Não teve nada que fosse irremediável, Uhum. né. Suas novidades novamente, é. É. Bom, acho que nós estamos indo, né, para um final de uma terceira temporada com um monte de case. Nossa terceira temporada é só de case. Final de ano, você deve estar planejando 26, orçamento, loucura. Acho que pra gente encerrar, o que que você está esperando aí de ver nos próximos anos do AGI? Quais são os próximos passos do futuro do AGI, da sua comunidade aí e dos membros também? Como é que está evoluindo? O que que eles estão projetando para os próximos anos dessa comunidade? Cara, eu brinco que o meu sonho pessoal com o AGI Club é desbancar o Vale do Silício, né. Nada contra, amo ir lá. Mas assim, pra mim, eu queria muito que não fosse necessário ir até lá para ter certas discussões e profundidades e referências. Uhum. Então quando eu penso longo prazo, esse é sonho Maria, tá. Mas eu acho que, cara, é continuar construindo o que a gente tá construindo, cada vez mais ter esse pool de talentos crescendo, negócios sendo gerados. Então, quando eu falo de investimento, de compra, de coconstrução, de POCs, é sobre isso, né. Porque uma vez que, por exemplo, tem exemplos já de startups que a gente investiu provenientes da comunidade, tem exemplos de startups que a gente tá em vias de ou já executando uma POC, então fazendo um teste internamente para entender a solução. E, cara, isso é legal para todo mundo, né. Isso é legal pra gente, a gente aprende e coloca para dentro uma tecnologia nova, né, o debate de construir ou comprar ou contratar, ele é eterno dentro das Uhum. empresas de tecnologia. É legal para startup, porque ela aprende um monte com a gente, ela cresce, ela tem a oportunidade de ter um cliente enterprise e ter acesso a vários outros por meio da comunidade também, né. E essa troca de conhecimento. Então, cara, o objetivo final realmente é colaborar com, tecnologia no estado da arte, né. O nosso sonho grande é, pô, será que a gente consegue dentro dessa comunidade, conectando essas pessoas, que o próximo grande unicórnio nasça aqui, que a próxima grande e maior empresa de tecnologia nasça aqui. Então eu tenho sonhos menores, mais a curto, médio prazo, de, pô, alguém me contar: "Maria, conheci meu co-founder aqui, a gente criou uma ideia". Essa semana passada agora, 2 membros que se conheceram na comunidade foram dar uma palestra em Las Vegas de um projeto que eles criaram por conta da comunidade. Que incrível. O professor de Harvard lá, que eu pude conectar com a UFRJ e vão fazer Foi, um eu artigo curti. juntos. Cara, não existia essa conexão. Então eu acho que é mais sobre as pessoas e coisas específicas e o sonho grande tá dado aí. Muito que bem. Muito bom. Bom, vou caminhar para o final. Eu acho que não estava em script, né, aqui, mas vou te agradecer
pela presença, porque a mulher não responde o WhatsApp, não fala no projeto, mas conseguiu vir no podcast. Glória ao Senhor. Deus, desculpa. Imagina, tá tudo andando, é por isso que a gente terceiriza as coisas, né? Agradecer demais pelo seu tempo, pelo iFood CD, né? Também contar esse case, porque às vezes não poderíamos, mas deu tudo certo. E acho que uma coisa que eu queria trazer que não estava, né, no script, mas que eu fiquei pensando muito aqui, é uma coisa que eu tenho trabalhado muito em artigos, né? É uma comunidade de AI que se discute todo o âmbito da tecnologia, do desenvolvimento. Então, acho que o CTA que você vai fazer aí, vai pensando nisso para a nossa audiência, é muito a AI no mercado de comunidades hoje, né? Então, a gente tem uma comunidade de AI e você falou o tempo todo aqui hoje da humanização, do processo de entrada, de conhecer o membro. Então, como o uso dessas tecnologias estão facilitando as coisas dentro das comunidades, né? Hoje, o pessoal, o AI vai substituir o Community Manager. Então, não, né? Essa conexão de você pegar o professor de Harvard com um aluno lá da UFRJ, né? Às vezes, como que a gente faria isso, né? Então, como o pessoal aí tá sendo muito interessante esse processo de gerenciar uma comunidade de pessoas desse nível de tecnologia e precisar ter esse fator humano, essa conexão, o conversar, o onboarding, o networking, o matchmaking. Então, acho que toda a diferença. foi um grande aprendizado, está sendo um grande aprendizado, mas queria trazer essa fala final aí pro podcast. Então, Maria, muito obrigada pelo case, pelo tempo. Caio, obrigada. E vou deixar um tempo para você se despedir do pessoal. Como as pessoas acham a AGI, como elas se inscrevem, onde te acham. Ela não vai responder, vai demorar, mas onde as pessoas te acham, fica à vontade de deixar os links, redes e comentários finais aí pra A galera. gente tem espaço para colocar link? Tem. Então, a Jen vai deixar o link aí para vocês da comunidade de processo na nossa página, landing page. Para me encontrar, pode ser pelo LinkedIn mesmo, Maria Rigato. No meu LinkedIn também tem o link dessa landing page, que tem como se inscrever. Eu também estou sempre postando sobre os webinars, que eles são abertos ao público. Então, esse evento específico a gente usa muito até para encontrar novas pessoas, chegarem novas pessoas. Os eventos presenciais, eles são um pouco mais restritos, assim, para membros mesmo. Mas vou adorar ter pessoas aqui que nos ouviram participando da comunidade de processo seletivo. Muito bom. Muito obrigada. Imagina, obrigado você por estar aqui com a gente, apesar de todo o shaming que a Jane fez com você por não responder as mensagens. Eu acho que foram 3 vezes, hein, pessoal? Tem alguém? Já pode pedir música de... Mas... Faz a mesma coisa. Então, Mas queria te agradecer muito. Acho que foi muito, muito legal ouvir esse case. E para quem tá acompanhando a gente até aqui, nosso muito obrigado também por ter acompanhado. Não se esqueça de compartilhar esse episódio com outras pessoas, principalmente as pessoas que trabalham aí com inteligência artificial, que quem sabe são candidatos a entrar no AGI Club. Dê pra gente o seu like no YouTube, 5 estrelinhas no Spotify ou no Apple Podcasts. Agora estamos no Apple Podcasts também, gente. Muito chique. Você viu? Então deixem aí essas 5 estrelinhas e contem pra gente nos comentários os principais insights que vocês tiveram aqui com essa conversa com a Maria. E a nossa pergunta do dia é: como a gente pode humanizar cada vez mais as relações nas comunidades numa era de inteligência artificial? Amém. Sabia que você ia pegar, tá vendo? Eu sou previsível ou você me conhece muito bem? Fica o questionamento. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Obrigado, Maria. Obrigado, Jane. E a gente se vê no próximo episódio. Um abraço. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.